sommelier, enólogo e viticultor. Você sabe a função de cada um deles? Qual a diferença entre um e outro? É sobre isso que a gente vai conversar, então fica comigo. Vamos lá, começamos por viticultor. Afinal de contas, a protagonista no mundo dos vinhos é a uva. E a gente não pode parar para pensar em uma uva sem a videira, sem os vinhedos e sem um viticultor. Ele é um profissional super importante no mundo dos vinhos. O vinhedo precisa dar boas uvas. Boas uvas dão bons vinhos. E olha, vocês não têm noção o quanto o papel dele é importante no mundo dos vinhos. Afinal de contas, um vinho é o terroir, é o clima, é toda a paisagem daquele lugar. E quem entende disso é quem mexe na terra. E quem mexe na terra, que se planta a uva, que se planta a videira, é o viticultor. Por isso que ele é importante. Existem terroirs diferentes em todo o mundo e cada viticultor sabe qual o terroir correto para aquele tipo de videira. Por exemplo, aqui na Europa a gente costuma ter dias mais quentes e noites mais frias, o que é um terroir adequadíssimo para as videiras. E o viticultor tem que saber, por exemplo, como plantar aquele vinhedo para ele pegar mais sol durante o dia, para não pegar tanto vento e tanta friagem durante a noite. Só para você ter uma noçãozinha, existem países que se destacam muito pelo terroir. Por exemplo, a França. Se você parar para pensar nos vinhos mais importantes, mais famosos da França, ou melhor, os melhores vinhos da França, são aqueles que estão em colinas voltadas para o sol. E quem é que faz isso? O viticultor. O papel dele é muito importante. E outra coisa, existem também aqueles terrenos muito complicados de se plantar e só um viticultor vai saber como vai ser a plantação daquela uva, como vai ser o manejo daquela videira naqueles terroirs. Por exemplo, o sul da Itália, a região da Sicília tem o Etna, que é um vulcão. Inclusive, eu lembrei de uma história. Alguns anos atrás, eu fui numa ilha com meu marido chamada Lanzarote. Ela fica por aqui, pelo arquipélago das Ilhas Canárias. E é uma região vinícola aqui da Espanha muito importante, faz vinhos muito especiais. Olha, nós chegamos na ilha e só víamos aquela paisagem vulcânica. Eu olhava para todo lado e só via aquele solo pobre e aquelas praias lindas e não conseguia imaginar como poderia ter uma plantação de vinhos naquela região. Bom, a questão é que a gente foi para lá para fazer uma corrida e a corrida era justamente entre os vinhedos. E o que a gente fez? No outro dia, saímos para a corrida e começamos a ver os vinhedos de Lanzarote. Saímos correndo e passando de uma vinícola para outra, atravessando as plantações e observando como era fantástica aquela paisagem. Ali tinham videiras que eles protegiam com muretas bem pequeninas ao redor. Foram quilômetros e quilômetros de vinhedos e nós só avistávamos aquela colina quando a gente passava e aquele monte de pontinho verde. A gente se perdia no meio daquelas pedras de lavas vulcânicas. É um solo muito pobre, mas é um lugar que fazia muito calor durante o dia, frio durante a noite e muito vento. E ali estavam os vinhedos, plantados pela mão de um viticultor. Tá vendo a importância do viticultor? Só um profissional para poder saber como se planta as videiras numa terra como essa. Isso acontece pelo mundo todo, até aí no Brasil. Olha, por exemplo, a umidade que temos no Brasil. Quantas podas que um viticultor tem que programar para sair bons frutos de uma videira. É por aí que vocês têm que entender a importância do viticultor. Agora, o viticultor não trabalha sozinho não, ele tem que trabalhar em conjunto com o enólogo. Sobre o enólogo, para mim, ele é um mago, ele é um alquimista do vinho. Para pensar, ele que elabora na sua cabeça, depois de pensar em várias fórmulas químicas, como que vai sair aquele vinho. Ele é o primeiro a ver se a uva está em bom tempo para ser colhida para transformar em vinho. Inclusive, sobre isso a gente conversou no nosso vídeo sobre produção de vinhos. O profissional que
pega a uva, faz a análise e vê se está em um ponto certo de acidez para fazer a colheita, é o enólogo. Daí que começa toda a magia. Olha só, o enólogo, quando ele está ali naquele momento da colheita, ele já tem que parar para pensar o que ele vai fazer com aquela quantidade de uva. Existem vinhos que são para serem tomados logo e existem vinhos que são para serem guardados. E outra, o perfil do vinho muda totalmente dependendo do que o enólogo faz. É ele que vai determinar o tempo em que o vinho, o mosto no caso, vai ficar no tonel de aço inoxidável, o tempo que vai ficar na barrica de madeira. Existem vinhos que ficam inclusive em depósitos de cimento ou ovos de cimento, que a gente também costuma falar. Existem vinhos que ficam em ânforas de barro e existem vinhos que simplesmente ficam em garrafa. E olha que existem vinhos que ficam anos e anos e anos numa garrafa, como é o caso, por exemplo, de alguns vinhos do Porto que ficam, ó, e também alguns cavas espanhóis e vários pelo mundo afora. O enólogo, ele é sim muito importante para o mundo dos vinhos e existem enólogos que são muito famosos, que a gente inclusive vai atrás do vinho por causa do enólogo. Eu, por exemplo, adoro o Raul Bobé aqui na Espanha. Inclusive, já fiz um vídeo com ele. Depois você dá uma olhadinha. Mas além deles, tem muitos outros. Por exemplo, tem o Álvaro Palacios, tem o Raul Pérez, a Sara Pérez, René Barbier. Tem alguns que foram meus professores, inclusive. Olha, o Agustín Torrelló, a Núria Raymond. Eu lembrei de uma coisa. A Núria chegou na sala de aula com uma garrafinha de vinho. Aquela garrafa, ela falou que era um vinho que ela estava experimentando e gostaria que a gente provasse. E deu para cada um dos alunos. Olha o que era. Era um cava rosado que ela fez na Geórgia. Geórgia fica ali pela Cordilheira do Cáucaso, ou seja, na região onde tudo começou no mundo dos vinhos. Pois é, ela estava fazendo vinho lá e ela trouxe para a gente provar. A Núria deu pra gente aquele vinho e a primeira coisa que eu percebi ao provar o vinho, eu e todos, né? Era um gosto, por exemplo, imagina o filtro da vovó, aquele filtro de barro, quando você bebe a água, não dá aquela sensação de barro na boca? Pois então, o vinho tinha aquele gosto. E aí a gente começou a questionar, Núria, tem uma certa astringência, tem um gosto de barro, o que é isso? Ela falou, realmente, isso é o que eu quero que vocês percebam nesse vinho, porque é um vinho que é feito em ânforas, assim como eram feitos há 2000 anos atrás. E o que ela realmente queria que a gente percebesse no vinho era aquele gostinho de barro, mais ou menos isso, entendeu? Por que eu estou contando essa história? A enóloga Núria nos passou essas informações porque ela queria que nós soubéssemos identificar o que ela fez com aquele vinho para dar aquele gosto. Mas por quê? Porque somos nós que vamos passar essa informação para o consumidor final, para você que está me assistindo. A função do sommelier é exatamente essa, fazer a tradução da parte da viticultura, do terroir, da onde veio aquele vinho, para você e de como ele foi elaborado. Por onde que ele passou, qual o tempo que ele ficou em guarda, o que passou na cabeça do enólogo, o que ele queria que a gente percebesse naquele vinho. Quem vai fazer essa tradução para vocês é o sommelier. Essa é uma das principais atividades do sommelier. Traduzir o que está na garrafa, o que está na taça para você. Agora, além dessa, também tem muitas outras funções. Por exemplo, o sommelier vai te explicar sobre o rótulo do vinho. Existem muitos vinhos, o mundo dos vinhos é gigantesco e a gente que vai poder passar para você informação mais fácil para você poder identificar aquele vinho que você vai tomar. Por exemplo, aqui no Velho Mundo é muito comum você ver os rótulos do vinho pela região e a gente já tem que saber qual é o tipo de uva que é plantado naquela região, qual o perfil do vinho que é feito naquela região. Agora, aí no Novo Mundo já é diferente. No Novo Mundo, geralmente tem a uva, o que facilita um pouco, na minha opinião. Mas é isso, cada região tem o seu detalhe e o que está escrito no rótulo, o sommelier vai poder te ajudar com isso.
Além disso, contamos histórias, como eu estou fazendo aqui. Isso é uma parte super legal da nossa profissão. Inclusive, eu fiz um vídeo super legal com o professor Franklin e a gente falou um pouquinho sobre a história dos vinhos brasileiros, dos vinhos nacionais. Ó, depois vocês dão uma olhadinha. Outra função do sommelier, que essa é a que eu mais adoro, é sobre harmonização. A gente pode dar dicas para vocês porque conhecemos as regras de harmonização. E sobre isso eu falei no meu primeiro vídeo com a Tils Briol. Depois vocês olham lá. Além disso, a gente pode também fazer algumas harmonizações que podem surpreender a você, consumidor do vinho. Por exemplo, vinho tinto, vinho branco, com o que se come? Tem regra ou tem receitas que você pode fazer que fogem totalmente à regra e te surpreendem muito? Falamos sobre isso também no vídeo com a Tils, a segunda parte do vídeo. Por exemplo, uma harmonização regional. Vinho do Porto com bacalhau. Uma harmonização por contraste. Um vinho doce com queijo como gorgonzola, por exemplo. Olha que diferente, tá vendo? O sommelier proporciona essa experiência para você. Essa é a nossa função também nesse mundo dos vinhos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre viticultor, enólogo e sommelier. Se você gostou do vídeo, meu joinha, se inscreve no canal. Estamos fazendo um montão de vídeos super bacanas para você, que como eu, adora conversar sobre vinhos. E a gente se vê no próximo. Tchau! É um mago, é um alquimista dos vinhos, como eu falei inclusive no vídeo. Tempo que o vinho vai ficar nos tonéis de aço e o vinho cava aqui da Espanha, tentando descobrir o papel.